pessoal, vamos à segunda parte da nossa aula de exercícios, da lista 1. Nessa segunda aula vamos continuar a partir da questão número 6. Então vamos lá. Questão número 6. Bom, no experimento de Millikan, que determinou a carga do elétron, pequenas gotas de óleo eletricamente carregadas são borrifadas entre duas placas metálicas paralelas. Ao aplicar um campo elétrico uniforme entre as placas, da ordem de 2 vezes 10 a 4 volts por metro, 20.000 volts por metro, é possível manter as gotas em equilíbrio, evitando que caiam sob a ação da gravidade. Considerando que as placas estão separadas por uma distância igual a 2 centímetros, determine a diferença de potencial necessária para estabelecer esse campo elétrico entre elas. Muito bem. Como nós temos aqui um campo elétrico uniforme, já sabemos de outros carnavais que a diferença de potencial entre dois pontos, entre duas equipotenciais de um campo elétrico uniforme é dado por, vamos lá, a DDP entre A e B é igual o produto do campo elétrico, que é uniforme, pela distância entre os pontos em questão, no caso a distância entre as equipotenciais, D a B. No nosso caso, nós temos um campo elétrico de 2 vezes 10 a 4 volts por metro, numa distância de 2 centímetros. Muito bem. Então, a diferença de potencial vai ser o campo elétrico uniforme, que vale 2 vezes 10 a 4 volts por metro, multiplicado pela distância entre as equipotenciais, que é de 2 centímetros. Como o campo está em volts por metro, não podemos usar centímetro. 1 centímetro é a centésima parte do metro, ou seja, vou trocar a letrinha C do centímetro pela potência 10 a menos 2. Então, teremos 2 vezes 10 a 4 volts por metro, multiplicado por 2 vezes 10 a menos 2 metros. Cancelando a unidade metro, teremos o volt. Então, a diferença de potencial é o produto 2 vezes 2, 4, 10 a 4 vezes 10 a menos 2, 10 a 2. Então, a resposta é 4 vezes 10 a 2 volts ou 400 volts. Tranquilinha, né? Vamos à próxima questão, 7. O potencial elétrico em qualquer ponto de um campo elétrico é uma grandeza escalar, e assim pode-se aplicá-lo para descrever fenômenos eletrostáticos de modo mais simples do que utilizando o campo e as forças elétricas. Considere uma partícula A carregada com 2,5 microcoulomb e outra B com carga de 5,4 microcoulomb localizada no eixo Y, em Y igual a 1,25 centímetros e Y igual a menos 1,8 centímetros, respectivamente. Sabendo que a constante eletrostática no meio é 9 vezes 10 a 9 newton metro quadrado por cômodo quadrado, o potencial elétrico na origem desse sistema aqui é 10 elevado a 5 volts, né? Ele quer em 100 mil volts. Então, são quantas centenas de milhares de volts, né? Muito bem. Vamos lá. Bom, para poder determinar o potencial elétrico na origem, temos que ver as contribuições das cargas localizadas ao longo do eixo Y com as coordenadas fornecidas. Então, a carga A tem 2,5 microcoulomb e está na posição na coordenada 1,25 centímetros. E a carga B, de 5,4 microcoulomb, está na posição na coordenada menos 1,8 centímetros. Cuidado, aqui são coordenadas, mas para calcular o potencial nós precisamos das distâncias, e não existe distância negativa. Então, primeiro, precisamos ver qual a contribuição da carga no ponto A, na origem, e a contribuição da carga no ponto B, na origem. Então, temos que calcular os potenciais devido às cargas na origem. Vamos lá? Então, o potencial devido à carga A é KQA, que é a carga QA, a carga fonte, localizada no ponto A, dividido por DA. E o potencial devido à carga B na origem é KQB, dividido pela distância da carga B à origem. Né? Então, essa é a definição do potencial a partir da carga fonte. Muito bem, substituindo os valores, vamos lá. O potencial devido à carga A. A constante do meio é 9 vezes 10 a 9. A carga QA é positiva e vale 2,5 vezes 10 a menos 6, que é microcoulomb, né? Coulomb, dividido pela distância que a carga A está da origem, ou seja, a distância que ela está é o módulo da sua coordenada, 1,25 centímetros. Então, vamos trocar mais uma vez a letrinha C por 10 a menos 2, para passar para metro. Então, temos aqui 1,25 vezes 10 a menos 2. Fazendo essa continha aqui, chegamos a
18, né? Porque 2,5 por 1,25 vai dar 2 vezes 9, 18. 10 a 9 com 10 a menos 6 dá 10 a 3, dividido por 10 a menos 2, 10 a 5. Então temos 18 vezes 10 a 5 volts. Repare que eu estou deixando o 18 aqui para manter a potência 10 a 5, porque ele quer a resposta em centenas de milhares de volts. Agora vamos calcular o potencial devido à carga QB na origem. Então a carga QB é de 5,4 microcoulombs, está a uma distância de 1,8 metros. Mas professor, não é menos 1,8? Isso aqui é a coordenada. A distância que a carga está até o ponto é o módulo da coordenada. Então 1,8 centímetros vezes 10 a menos 2. Então 5,4 dividido por 1,8 dá 3 vezes 9, 27. 10 a 9, 10 a menos 6, 10 a menos 2, divisão, 10 a 5 volts. Então temos os potenciais, as contribuições dos potenciais das cargas no ponto A e no ponto B. Muito bem, o potencial na origem, né, vai ser a soma algébrica dos potenciais, já que o potencial é uma grandeza escalar. Então, a soma, o potencial no ponto 0, né, na origem, vai ser a soma dos potenciais VA mais VB. Então, o potencial na origem vai ser VA mais VB, ou seja, 18 vezes 10 a 5 mais 27 vezes 10 a 5, que dá 45 vezes 10 a 5. Então, qual é o número que multiplica 10 a 5, que é o que ele pede? 45. Então, a nossa resposta é a letra D. Ok? Muito bem. Vamos à questão número 8. Como a força eletrostática é conservativa, os fenômenos eletrostáticos podem ser descritos de modo conveniente em função de uma energia potencial elétrica, o que permite definir uma grandeza denominada potencial elétrico. Vimos na teoria, né? Por ser uma grandeza escalar, pode ser aplicado para descrever fenômenos eletrostáticos de modo mais simples do que utilizando campos e forças elétricas, né? Que são grandezas vetoriais, então tem que ter um domínio de operações vetoriais bem grande. Aqui nós usamos o potencial porque é uma forma mais simples de abordar o campo, de descrever o campo. Então, considerando-se o dipolo elétrico, olha aqui um dipolo, ó, duas cargas de módulos iguais, mas sinais diferentes, né, posicionado ao longo do eixo X, centrado na origem, como mostra a figura. Conclui-se que o potencial elétrico no ponto R é igual a, repara que o ponto R está sobre o eixo X. O eixo X está alinhado com o dipolo. Então, parecida com a questão anterior, primeiro temos que verificar a contribuição da carga positiva Q no ponto R, depois a contribuição para o potencial da carga menos Q no ponto R. Depois fazemos a soma algébrica. Tudo bem? Então vamos lá. Potencial no ponto R devido à carga positiva Qzinho. Então é K, a constante, vezes a carga que é positiva. Qual a distância que a carga Qzinho positiva está do ponto R? A mais A mais A, 3A. Então o potencial, a contribuição dela é positiva, porque ela é uma carga positiva, e vale kq sobre 3A. Já a carga menos Q, ela é negativa, e está a uma distância A do ponto R. Então o potencial devido à carga menos Q no ponto R vai ser K0 vezes menos Q, lembrando que no potencial o sinal é importante, tem que entrar o sinal, dividido pela distância que essa carga está do ponto R, que é A. Então o potencial no ponto R vai ser a soma dos potenciais individuais, as contribuições de cada uma dessas cargas. Então, o potencial no ponto R vai ser o potencial no ponto a soma do potencial no ponto R devido à carga positiva Q, mais o potencial devido à contribuição da carga negativa menos Q. Então, somando kq sobre 3A com menos kq sobre A, teremos menos 2kq sobre 3A. Resposta letra D, né? Menos 2/3 de kq sobre A. Tudo bem? Então, vamos à próxima. Questão número 9. A figura representa uma esfera eletrizada com carga Q igual a 3 vezes 10 a menos 8 coulomb, que é essa esfera aqui, que se encontra fixa no vácuo, e uma partícula eletrizada com carga Qzinho igual a 2 vezes 10 a menos 10 coulomb e com massa igual a 3 vezes 10 a menos 20 kg. Repara que está todo mundo aqui no sistema internacional. Que se encontra no ponto B. Então tem uma carga Qzinho aqui no ponto B. Dessa região é de um campo elétrico gerado pela carga Qzão. Então Qzão é a carga-fonte que gera esse campo elétrico divergente, porque ela é positiva. E no ponto B desse campo existe uma carga Qzinho, uma carga de prova.
Muito bem. A constante eletrostática é 9 vezes 10 a 9 Nm por coulomb quadrado, estamos no vácuo. A distância entre os pontos AB, então essa distância aqui vale 10 centímetros, e essa distância BC vale 50 centímetros. Então, 10 é a distância de A para B e 50 é a distância de B para C. Ele quer saber a ordem de grandeza do módulo, né, do valor da velocidade da partícula no ponto C, após ser abandonada a partir do repouso do ponto B, em quilômetros por segundo, aproximadamente. Muito bem. Como a carga é positiva, se você liberar essa carga a partir do ponto B, ela vai se deslocar naturalmente a favor do campo, rumo a potenciais menores, como vimos na teoria. Então ela vai do ponto B ao ponto C, liberando energia potencial e convertendo-a em energia cinética. Então, o trabalho realizado para levar a carga de B para C vai se traduzir no aumento da energia cinética, porque esse mesmo trabalho se traduz numa diminuição da energia potencial, já que o trabalho é motor. Então, de B para C, a carga vai ganhar energia cinética. Como ela parte do repouso em B, a energia cinética inicial é zero. Então, primeiro temos que calcular o potencial, o trabalho para levar a carga de B para C. Mas o trabalho para levar a carga de B para C depende dos potenciais de B e de C. Então, o primeiro passo é achar o potencial no ponto B devido à carga Qzão e o potencial devido à carga Qzão no ponto C. Então, o nosso primeiro passo é calcular esses potenciais. Vamos lá. O potencial no ponto B devido à carga Qzão é dado por Kq sobre a distância de A a B. Muito bem. 9 vezes 10 a 9 é o valor da constante. A carga tem módulo 3 vezes 10 a menos 8 coulomb. E a distância de A até B é de 10 centímetros, o que dá 1 vezes 10 a menos 1 metro, 0,1 metro, 1 vezes 10 a menos 1 metro. Fazendo a continha, teremos 27, 9 menos 8 dá menos 1, né? Dá mais 1, né? Então teremos 10 elevado a 2. Então 27 vezes 10 a 2 é o mesmo que 2,7 vezes 10 a 3, ou seja, 2.700 volts. No ponto C, agora tem que tomar cuidado. Qual o potencial no ponto C devido à carga Qzão? É Kq, carga Qzão, dividido pela distância de A até C. A distância de A até C é 10, que é a distância de A até B, mais 50, que é a distância de B até C. 60 centímetros, 0,6 metros. Então teremos 9 vezes 10 a 9, 3 vezes 10 a menos 8, 6 vezes 10 a menos 1. Ok? Então teremos aqui 0,45 vezes 10 a 3 volts, ou 4,5 vezes 10 a 2. Né? Porque teremos aqui 9 dividido por meio, né? Porque 3 com 6 dá meio, 9 dividido por 2 dá 4,5, 4,5 vezes 10 a 2. 4,5 vezes 10 a 2 é 0,45 vezes 10 a 3, para igualarmos aqui as potências de 10. Então andei uma casa para a esquerda, somei uma unidade no expoente. Então já temos os potenciais nos pontos B e C. Muito bem, agora vamos ao trabalho. O trabalho para deslocar a carga de B para C é o produto da carga pela diferença de potencial entre B e C, porque eu estou indo de B para C. Então a carga a ser transportada é de 2 vezes 10 a menos 10 coulomb. E a diferença de potencial entre B e C é essa diferença aqui. 2,7 menos 0,45 vezes 10 a 3. Fazendo essa continha, teremos 4,5 vezes 10 a menos 7 joules. Repare que o trabalho é positivo. Porque a carga é positiva, ela se move naturalmente de B para C. Então, esse trabalho é positivo. Então, isso é o que a carga ganhou de energia. Ou seja, essa é a redução da energia potencial, que é igual ao aumento da energia cinética. Então, já sabemos o trabalho de B para C, agora vamos ao cálculo da velocidade. Bom, agora eu vou aplicar o teorema da energia cinética. Esse mesmo trabalho corresponde à transferência de energia do campo para a carga. Isso corresponde a uma variação da energia cinética, que é a energia cinética final no ponto C, menos a energia cinética inicial no ponto B. Como ela parte do repouso, a energia cinética em B é zero. Então, o trabalho de B para C, como vimos, é 4,5 vezes 10 a menos 7, que é igual à energia cinética em C, que eu quero saber, menos a energia cinética em B, que é zero. Ou seja, aquilo que o campo deu para ele é o que ele adquiriu de energia no ponto C. Então, a energia cinética no ponto C é igual a 4,5 vezes 10 a menos 7 joules. Agora vamos achar a velocidade. Definição de energia cinética. A energia cinética no ponto C é a massa da partícula vezes a velocidade dela no ponto C ao quadrado dividido por 2. E isso é igual a 4,5 vezes 10 a menos 7. Como a massa é 3 vezes 10 a menos 20,
teremos que a velocidade no ponto C vai ser 2 vezes 4,5, né, dividindo aqui, passa multiplicando, dá 9. 9 dividido por 3 dá 3. 10 a menos 7 dividido por 10 a menos 10 é 10 a mais 13. Então, VC ao quadrado é 3 vezes 10 elevado a 13. Então, VC é a raiz quadrada de 3 vezes 10 a 13. Né? Então, se eu jogar esse sinal para a esquerda, né, essa vírgula para a esquerda, teremos 0,3 vezes 10 a 14. Ou se eu jogar para a direita, diminui uma unidade no expoente. Então, teremos 30 vezes 10 a 12. Raiz de 30 é mais ou menos 5,5. E raiz de 10 a 12 é 10 a 6. Então, a velocidade no ponto C é de 5,5 vezes 10 a 6 metros por segundo. Então, eu tenho que matar 3 unidades aqui, porque 1 milhão de metros são 1.000 quilômetros. Então, 10 a 6 metros são 10 a 3 quilômetros. Então, a partícula vai chegar no ponto C com uma velocidade de 5,5 vezes 10 a 3 quilômetros por segundo. Qual é a ordem de grandeza de 5,5 vezes 10 a 3? Como 5,5 é maior do que a raiz de 10, que é 3,16, pegamos a potência de 10 original e aumentamos uma unidade. Então, teremos uma ordem de grandeza de 10 a 4 quilômetros por segundo. Letra C. Tudo bem? Então, vamos à nossa última questão. Questão 10. Um neurônio é uma célula animal recoberta por uma fina membrana, denominada de membrana neuronal, que apresenta uma diferença de potencial elétrico entre o lado de fora e o lado de dentro, respectivamente, de menos 50 milivolts, ao mzinho de milha aí, e menos 90 milivolts. Considerando-se que a membrana de um neurônio de 6,5 nanômetros de espessura esteja submetida a uma diferença de potencial, uma DDP de 78 milivolts, é correto afirmar que a intensidade do campo elétrico ao qual está submetida em 10 a 7, né, em dezenas de milhares de volts por metro, é igual a... Muito bem, mais uma vez temos uma diferença de potencial e uma distância entre equipotenciais. Vamos considerar que o campo elétrico é uniforme. Muito bem, então vamos aplicar que a diferença de potencial entre os dois pontos é o produto do campo pela distância entre essas equipotenciais. Tudo bem? Bom, a diferença de potencial entre A e B é E vezes D. Então, é a diferença de potencial dividido pela distância. Bom, como a diferença de potencial é de 78 milivolts e a distância é de 6,5 nanômetros, teremos que, após essa operação, temos 1,2 vezes 10 a 7 volts por metro. Como ele quer a resposta em dezenas de milhões de volts por metro, qual é o número que multiplica 10 a 7 aqui? 1,2. Então, a nossa resposta é letra D. Ok, pessoal? Então, com isso, terminamos a nossa primeira lista. Na próxima aula, eu vou publicar um vídeo com a questão desafio. Enquanto isso, continuem tentando resolver a questão desafio. Então, essa aula serviu para um suporte técnico para vocês até tentarem resolver essa questão do ITA. Tá? Uma questão que eu propus como desafio. Mais tarde eu vou publicar a solução dela, mas continuem tentando fazê-la. Ok? Gente, um abraço e até a próxima.